Esopo foi um contador de história da antiga Grécia que utilizava elementos da natureza, como os animais, para poder falar sobre os relacionamentos humanos cotidianos. Ele também fazia pequenas críticas aos relacionamentos de poder e hierarquia. As fábulas de Esopo possuem vários contos e hoje eu vou trazer para vocês o conto da cigarra e a formiga, porque esse conto ganhou diversas versões durante o tempo e nos ajuda a entender a evolução do pensamento político e principalmente a diferença da pedagogia libertária para a pedagogia conservadora. Vou ler para vocês a primeira versão, a versão do Esopo, para a gente dar uma olhada como que era a princípio. Então vamos lá. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comida. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado todos molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de comida. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra seus princípios, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? A cigarra respondeu: para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão todo cantando. As formigas então falaram: bom, se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno dançando? E voltaram para o trabalho dando risadas. Bem, aqui a gente já vê que o Esopo queria falar sobre a importância do trabalho, de você trabalhar duro, ter disciplina e resguardar o seu futuro. Caso ao contrário, você vai receber o mérito disso. Para ele, as formigas estavam até sendo justas em deixar ele passar pelo sufoco, né? A cigarra passar pelo sufoco, visto que ela não trabalhou durante o tempo e ficou só cantando. Bem, futuramente nós vamos ter então a versão A Cigarra e a Formiga do La Fontaine. La Fontaine, ele vivia junto com os burgueses e era muito protegido pelas mulheres burguesas. Por quê? Porque elas viviam num regime patriarcal burguês muito rígido, elas não podiam falar tudo o que pensavam, tinham que seguir regras absurdas, e o La Fontaine, nas suas obras, ele fazia sutis críticas à superficialidade desse sistema burguês. Então ele também fazia ironias com a questão de relacionamento de poder e hierarquia. As mulheres burguesas gostavam disso, tanto porque os personagens do La Fontaine, os homens, esses personagens homens que ele criava, muitas vezes eles eram cômicos. Então, as mulheres gostavam disso, porque elas não tinham o poder de poder falar o que elas também pensavam. Então, ele era bem protegido por elas e ele já fazia certas críticas ao poder e aos burgueses. Então, vamos ver a versão do La Fontaine. Tendo a cigarra em cantigas, passado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Não lhe restando migalhas, que trincasse a tagarela, foi valer-se da formiga que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brilho, algum grão com que manter-se de volta a cesso estio. Amiga, diz a cigarra, prometo a fé do animal, pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta. No verão em que lhe davas, a pedinte ela pergunta. Responde a outra, eu cantava noite e dia, a toda hora. Oh, bravo, torna a formiga, cantavas, pois danças agora. La Fontaine, ele foi o que criou aquela frase, e a moral da história é: se você não trabalhar, lascado você tá. É mais ou menos assim. O La Fontaine, ele fez essa frase no final das suas histórias, né? E a moral da história é de uma forma irônica. E aqui nessa versão a gente já pode ver que ele está fazendo uma crítica ao sistema frio
que os burgueses estavam desenvolvendo. Por mais que fique bem assim aberto, já dá para entender que ele está querendo dizer, fazer uma crítica a essa frieza dos burgueses sobre a questão dos mais vulneráveis. Bem, aí agora vocês estão vendo essa versão do Ladisly, eu não sei falar o nome, tá aí, ó. Bem, é um animador russo e aqui a gente já começa a ver que a história ela vai ficar mais agressiva, porque o Esopo não fala se a cigarra ela morre de frio ou de fome, né? Ela deixa em aberto. Já aqui a gente já vê uma cigarra que aparentemente ela falece, ela vê os amigos falecendo também, né, em certo ponto da história. Essa versão, agora com esse ressignificado, começa a ser muito utilizado pelos pedagogos conservadores para assustar as crianças a terem o regime, a moral que aquele sistema queria. Então veja, o La Fontaine ele era irônico quando ele dizia e a moral da história ele era mais irônico. Depois os conservadores não, eles já começam a falar a moral da história é essa e se você não seguir isso, você está lascado. Então é mais ou menos essa diferença. Já para esses pedagogos conservadores, as formigas representam o Estado e a cigarra representa aqueles que não querem trabalhar para o Estado. É muito interessante também observar o instrumento, porque aqui a gente vê a cigarra sendo representada com o violino. E hoje em dia, quem toca violino é mais visto como alguém que realmente é importante. E o instrumento atual para mostrar uma pessoa que não se importa com o trabalho é o violão, né? Hoje em dia é o violão. Mas antigamente, tanto que na ditadura militar, a polícia, quando ia para a rua prender as pessoas, pedia para olhar os dedos das pessoas que estavam na rua para ver se não tinham calos e marcas de violão, porque se tivesse marcas e calos de violão era preso. Olha que loucura. Então, enfim, essas ditaduras vêm e começam a falar, a moral da história é, se você não trabalhar duro para o Estado vai abandonar você, né, na situação mais difícil que você estiver, até o ponto, né, a sociedade não vai te acolher. É mais ou menos assim que começa a vir para assustar as crianças, para que elas façam o que eles quisessem. As professoras pedagogas libertárias, principalmente, os professores libertários, eles não fecham a história quando vai falar de socialização, eles contam a história, fazem uma roda e aí perguntam o que você achou, o que você tirou de ideia sobre esse tema, o que você pensou disso. Ele fomenta perguntas para que as crianças possam tirar suas próprias conclusões. Já na pedagogia conservadora, não. Eles vão lá e falam já, a moral é essa, não tem segunda interpretação. É assim que a gente vai querer que você lide. Então, os sistemas começam já a ser mais agressivos com relação às histórias e muda o conceito total. Veja, Esopo e La Fontaine falavam mais das questões de relacionamentos pessoais, cotidianos. Já quando vem para o conservadorismo, aí já começa a falar de uma massa política maior, né, uma questão mais profunda, por assim dizer. É claro que isso não iria durar sempre e os professores e professoras pedagogos começam a trazer uma nova versão para a história, mais leve, mais socializante, que tem uma sensação mais de coletivo. Nós temos então a versão do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, ele tem um pé no conservadorismo, sim, mas aqui na Cigarra e a Formiga, ele já vem com um tom diferente desse conto, ele já vem com uma fábula mais socializadora. Vamos ver, ó. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha. E seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna faina de abater-se as tulhas.
Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais todos arrepiados passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Manguitolando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu, tique-tique-tique. Aparece uma formiga friorenta, embrulhada num jalinho de paina. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. Venho em busca de agasalho, o mau tempo não cessa e eu... A formiga olhou-a de alto e baixo. E o que fez durante o bom tempo? Que não construiu sua casa. A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava, bem, sabe? Ah, exclamou a formiga recordando-se. Era você então quem cantava nessa árvore enquanto todos nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha, nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre, que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser alegre cantora dos dias de sol. Então, o Monteiro Lobato aqui, ele já traz uma visão mais socializadora. As formigas valorizavam a cantoria da cigarra, colocando ela como alguém que ajudava, né? Não alguém como que estava atrapalhando. Nós temos versões como essa daqui, que também eu acho muito bonita, ó. Eu tinha várias versões, agora tenho essa. Que é a cigarra e a formiga, olha que bonita. Tem os livros infantis, eu adoro, porque é muito legal as ilustrações, não é mesmo? O pessoal manda ver, ó, tem umas ilustrações muito bonitas. Aqui ela já tá com violino também, tá vendo? Enfim, a formiguinha, tadinha, trabalhando, se lascando e o grilozinho só cantando, só tocando violino. Imagina que hoje, né, o violino não é considerado. Às vezes, o grilo, ó, tá vendo? Ela tem um olharzinho meio sacana, sabe? Preguiçoso, que não quer nada com a vida, olha só, os cogumelos, né? Enfim, não dá pra mostrar. É muito legal, é muito lindo esse desenho desse trabalho, desse artista ilustrador, né? Enfim, as formigas aqui já são solidárias, muito solidárias. Mesmo a cigarra tendo sido tão cruel com elas fica com dó da cigarra elas ficam com dó da cigarra porque ela fica no inverno, né? Levam pra casinha, aí cuidam dela, dão comidinha, e a cigarra feliz, olha só, canta a musiquinha, tá vendo? Para todo mundo e todo mundo fica alegre. Nessa versão ela diz assim, ó: a cigarra pediu desculpas e prometeu não ser mais preguiçosa e insensata, e para retribuir a ajuda das formigas tocou e cantou para elas. Quem é previdente não corre riscos. Então, aqui nessa é a editora, não tem o nome, enfim. Também nós já vemos as formigas mais socializadoras, que acolhem, mas tudo bem que nesse livro ainda fala que os músicos, né, ficam com preguiça e não vão trabalhar. Já o Monteiro Lobato já dá um valor a mais ali para a arte, para a música, e isso é muito importante para a gente entender a diferença de um e de outro. E aí eu fiz a minha versão da história da cigarra e da formiga por uma professora pedagoga libertária, anarcofeminista, radical. Vamos lá, ver o que vocês acham. Era outono e as formiguinhas começaram a trabalhar para o inverno. Elas perceberam que enquanto elas carregavam pesadas folhas, a cigarra ficava cantando e tocando violão o dia todo. Elas perguntaram: cigarra, você não vai se preparar para o inverno?
A cigarra respondeu: estou cantando e tocando violão agora. As formigas olharam desconfiadas e continuaram a trabalhar. O que elas não sabiam é que a cigarra estudava música todas as noites para ficar muito boa e de dia cantava as músicas que aprendia para divertir os animais. Ela pensava: poxa, estou tão cansada, quase não durmo, me sinto sozinha, as formigas têm sorte de estarem sempre juntas. Ela tocava baixinho para não acordar ninguém, mas não desistia, continuava estudando e se aperfeiçoando. Enquanto isso, as formigas carregavam pesadas folhas durante o dia e à noite, tão cansadas, só conseguiam dormir. Quando chegou o inverno, a cigarra se viu sozinha no frio da neve e sem comida. Todos tinham ido se proteger do frio enquanto ela não tinha nada. De repente, ela vê as formiguinhas vindo em sua direção. Cantora Cigarra, quer passar o inverno com a gente? Aí está muito frio. As formiguinhas resgataram a cigarra, cuidaram dela e a cigarra se surpreendeu em saber que as formiguinhas, preocupadas, desde o começo já tinham planejado cuidar dela, recolhendo as folhas que ela mais gostava de comer. A cigarra ensinou violão para as formigas e o inverno foi cheio de música, dança e inspiração. As formiguinhas estavam orgulhosas da evolução e dedicação e confessaram que suas músicas ajudou elas a trabalharem animadas. Já a cigarra estava muito feliz de não precisar estar mais sozinha, sendo amada por suas amigas. E a moral da história é: parem de ser egoístas e ficarem julgando a vida dos outros. Em vez disso, use a criatividade para ajudar. A vida é importante pela própria vida. Não sejam como os burgueses, frios e meritocráticos. Então é isso, galera. Eu espero que a minha pesquisa de hoje tenha sido boa, que tenha sido divertida e que tenha trago alguma coisa legal para vocês aí, um entretenimento interessante. Obrigada por assistirem até aqui. Tchau, tchau. Você está no Espiritualidade Anarquista. O projeto vai só crescer, galera. A árvore tá nascendo. Até mais. Tchau, tchau.